Fala galera, beleza? Mais uma vez aí que eu investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Ai, sim. Então, hoje, dia 23/5 aqui de 2020, às 12h42 da tarde aí, sabadão, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que somos 755 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações aí, deixando o seu like também, a sua opinião, que é muito importante aqui para poder a gente trocar essa ideia e comparecer aqui cada vez mais aí no YouTube, né? Então tamo junto aí, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando aqui do canal. E não esquece aí, grupo do Telegram, grupo das baleias, né? Só tem baleia lá arcaica. Então entra no grupo do Telegram e tamo junto. Passar direto aqui para o nosso medidor de sentimento do mercado, nosso Crypto Fear and Greed Index, né? Que hoje ele está marcando de novo na casa dos 40 pontos aí. E é bem interessante a gente acompanhar, né? Chegou no mês passado a casa dos 19 pontos, onde estava o extremo medo, né? No sentimento do mercado como um todo de criptomoedas. E a gente vem ver aqui que hoje ele continua testando o suporte aqui, lateralizando dentro desse mesma região aqui que ele já vem há alguns dias, né? A gente chegou a fazer um topo aqui dia 9 de maio às 56 pontos aqui no nosso medidor de sentimento, que não conseguiu superar aqui o dia 17 aqui, dia 15 nos 64 pontos aqui, 65 pontos, no dia 14 aqui, 65 pontos, dia 13 na realidade. E aí a gente simplesmente continua aqui lateralizando ainda, sem perder os fundos no sentimento do mercado, bem interessante, continuamos de olho aí nesse indicador, né? Aqui eu trouxe um Twitterzinho, hoje vai ser um vídeo mais em análise, então fica ligado aí. Mas eu trouxe um Twitterzinho aqui do Jack Dorsey, né, que é o CEO do Twitter, o cara que é o dono do Twitter, na realidade, né, ele foi o criador do Twitter. E aí ele tem esse aplicativo aqui, a gente sabe que ele é um cara muito pró-Bitcoin, né, ele é a favor do Bitcoin aí, das criptomoedas, ele entende muito bastante sobre a tecnologia, inclusive tem aquela empresa chamada Square, que faz investimentos e garante também salários para os desenvolvedores de Bitcoin. Entendeu? Então é muito interessante aí a gente estar entendendo e participando tudo do que esse cara aqui tem falado, né? E uma das inovações aqui que ele trouxe nesse programa dele de Cash App aqui, que eu achei bem interessante, eu acho que poderia ser um passo aqui para aumentar a adoção ainda mais, né, aqui no Brasil, se as corretoras aqui brasileiras utilizassem esse sistema também de precificação aqui que ele está utilizando lá no aplicativo dele, no Cash App lá dele lá, para pessoas que estão comprando Bitcoin, iniciantes no caso, ou então você que está já no mercado já entende um pouco mais. Então, a gente sabe que um Bitcoin ele tem cerca de 100 milhões de satoshis. Então, a ideia é que no futuro a gente utilize satoshis para poder fazer a precificação de bens, produtos e serviços quando né, o possível Bitcoin Standard chegue ao momento. E aí, um passo interessante aqui que o Jack Dorsey trouxe aqui para inovação e para adoção também, para simplificar, em vez de você chegar numa corretora, por exemplo, e comprar 0,0000002 Bitcoin, simplesmente você pode chegar na corretora e ser precificado, né, lá na corretora como satoshis, né, que é o que a gente estima que deve chegar a ser esse patamar, entendeu? Então vamos ficar de olho aí, vamos ficar de olho nesse patamar, porque é bem interessante tudo isso que está acontecendo. Eu acho que essa forma de visualizar o Bitcoin seria mais fácil a adoção. O que é que acontece? Se você tem, por exemplo, do jeito que está aqui, 100 mil satoshis sendo vendidos por 9,47, é muito mais simples de você entender, né? Aqui no caso a cotação do Bitcoin estava 9.472, né? Então 100 mil satoshis seria 9,47. E é muito mais fácil você entender que você está comprando 100 mil satoshis e não 0,00002 Bitcoin. Tá entendendo? Então essa visão que eu queria pensar aqui e tentar talvez aí trazer um pouco de alerta aí no mercado brasileiro para que a galera comece a precificar, pelo menos nas exchanges,
né? Onde a gente tem esse contato direto com o Bitcoin, que a gente pudesse, pelo menos, se não ficar lá de standard, né, que você está tendo acesso a comprar tantos satoshis, você pudesse pelo menos escolher, né, uma das opções ali que tem satoshi, né? E aí você poderia ver quantos satoshis você está comprando ali, caso você efetue uma compra de, por exemplo, R$ 25, que eu acredito que seja a compra mínima aí na Bitcoin Trade. Então vamos ficar de olho aí, galera. Eu acho bem interessante aqui. Eu queria a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham. E hoje eu vou trazer aqui também um indicador aqui do Glassnode, né, que é uma forma de se medir os fundamentos do Bitcoin, porque você consegue ter acesso aos dados que estão sendo gerados dentro da blockchain, ou seja, são métricas on-chain, que a gente chama no mundo de criptomoedas, e aí você vai ter acesso aos dados do que está acontecendo diretamente na blockchain, né? Então, eu sempre deixo o link aí na descrição, mas é gratuito e tal, tudo você pode acessar aí, fica à vontade também aí, tem várias métricas gratuitas, né? Tem as pagas também. E uma delas aqui, na verdade, é sobre o Stock to Flow, né? Só que ele traz um novo patamar aqui de visão para o índice Stock to Flow, né? O Stock to Flow a gente sabe, né, que já está aqui no canal inscrito, já sabe, porque eu já venho comentando aqui há alguns dias, já há bastante tempo. E a gente vem ver que simplesmente o Stock to Flow ele significa o quê? Ele significa o tanto de Bitcoin que é gerado novo no mercado, quanto tempo isso demoraria para poder substituir o passado, né? O que já tem já de supply já no mercado. Então, esse é um modelo para se medir escassez em ativos no mundo tradicional de mercados de valores, né? E o nosso incrível Plan B, né? Que foi o desenvolvedor que criou, né, o Stock to Flow, ele conseguiu simplesmente fazer essa métrica, né, esse cálculo, esse estudo, tendo em vista já que a gente já tem a inflação do Bitcoin estudada, né, a gente já sabe exatamente como vai ser, porque ela foi desenhada para ser dessa forma, né. Então, por isso, a gente consegue fazer esse cálculo matemático para estimar mais ou menos por onde o preço do Bitcoin está. E esse aqui é uma forma de se ver o Stock to Flow diferente, porque esse aqui ele utiliza um método de deflação, deflection, que é caralho, me esqueci aqui a palavra agora, velho. Vou botar aqui no Google aqui rapidinho. Deflexão. Deflexão é um método de se utilizar, estudado bastante para os engenheiros, né? Então, se você é engenheiro aí, você sabe como é que é esse método de deflexão, né? E aí ele tenta medir se o preço do Bitcoin no momento atual ele está undervalue, né, se ele está abaixo do valor que ele deveria estar, né, segundo o modelo, e se ele está overvalue, né, se ele está acima do valor que ele deveria estar. E aí quando a gente consegue perceber claramente aqui nesse gráfico que toda vida que ele está acima do ponto aqui chamado 1, a gente tem aqui do lado aqui o número 1. Quando ele está acima, a gente está na parte overvalue, né, que ele já está sobreprecificado. E quando ele está abaixo, a gente está na região undervalue, né, que ele está subprecificado. Então, ou seja, ele está menos precificado do que o que ele deveria estar, segundo o modelo Stock to Flow. E aí a gente vem ver que no momento atual, aqui no momento da nossa análise aqui, a gente tem dado aqui até o dia 17, né, de abril, e o modelo aqui, Stock to Flow, ele continua bem baixo aqui, né? A gente não tem a métrica mais atualizada, porque a métrica mais atualizada teria que ser no sistema pago aqui da Glassnode, né? Mas é muito caro, eu não tenho essa condição ainda, né? Então é bem interessante aí, eu achei bem interessante essa métrica,
ela está mostrando aqui que a gente está numa região aqui ainda bem baixa, apesar de hoje a gente já está mais aqui em cima aqui, se a gente for pegar as métricas atuais, eu acho. Mas é bem interessante a gente ver como o mercado a gente está aqui sobreavaliado, né? A gente está bem abaixo aqui do ponto 1, né? O que seria o nível ali que ele estaria com a maior co-integração do Stock to Flow. Então é bem interessante aí, eu queria a opinião de todos vocês aí nos comentários e seguimos, né? A gente vem direto aqui pro CoinGecko fazer aquele refresh live aqui especial com vocês, para a gente ver como é que anda aqui todo o mercado de criptomoedas, né? E também o Bitcoin e o Ethereum, né? Que a gente gosta de acompanhar bastante. Então hoje a gente vem ver que o mercado total de todas as criptomoedas hoje está com cerca de 256 bilhões de dólares aí. Bem interessante esse patamar. E o volume nas últimas 24 horas está com cerca de 56 bilhões de dólares aí no momento aqui, né? Então a gente está vendo aí uma dominância do Bitcoin de cerca de 65,8% e o Ethereum com cerca de 8,96% da dominância deste cap. E com isso a gente vem ver que o Bitcoin está com cerca de 9.167 dólares agora no momento da análise, são 0,3% aqui de queda nas últimas 24 horas, então o cap chega a 168,5 bilhões de dólares aí somente no Bitcoin, né? Lembrando que o modelo Stock to Flow aí mais atualizado que tem pelo Plan B, que foi o criador do modelo, estima que nos próximos anos aí a gente pode chegar a ter um market cap aí de mais de 5 trilhões de dólares aí, o que poderia levar o preço do Bitcoin para casa de 288 mil dólares, né, galera? Então, eu sei que é um valor absurdo para o patamar que a gente tem atual hoje, mas isso é a relevância da escassez no ativo, né? E 5,5 trilhões de dólares aí é bem distante desses 168 bilhões que a gente tem aqui agora no momento, né? Então é por isso que a gente tem essa assimetria tão grande no Bitcoin, né? A gente tem um risco muito grande de ganhar, enquanto o nosso risco de perder é muito baixo, né? O máximo que você vai perder é tudo que você botou, tá ligado? Então é por isso que a gente tem que controlar o foco na nossa exposição, galera. E entender que para poder o preço sair dos patamares atuais que a gente se encontra e chegar num patamar como esse, que seria inicial para poder o mercado sentir a pressão do Bitcoin, entender que é um ativo que vai funcionar como reserva de valor mundial, a gente tem que passar por essas volatilidades sinistras, né? E quanto mais você se expõe à volatilidade, aprende a estar vivo no mercado, você consegue retornos exponenciais, né, galera? Então, não é nada garantido, né, galera? Aqui é só um estudo que eu faço através do que eu consigo pesquisar. E aí a gente segue, né? Então, o Ethereum com 206 dólares aqui agora no momento, são 0,9% aí de alta nas últimas 24 horas. E chegando aqui a 22,9 bilhões de dólares, a gente vem direto para o gráfico aqui do Bitcoin de longo prazo, né, galera? Esse gráfico que a gente sempre tem que começar com essa visão de fora, né, para poder enxergar e entender como o preço se comportou dentro de todos esses patamares. Então, olha que interessante aqui quando a gente vem para os dias de hoje. A gente recapitulando aqui, teve um movimento inicial da nossa formação de bump and run. Até aqui ninguém poderia dizer que era um bump and run, só que aí ele teve esse descolamento dessa linha de tendência de baixa, né? E aqui a gente fez o bump, a área do bump, né? Que eu venho comentando aí há bastante tempo aí. E que nem o Bukowski falou, que foi o criador desse padrão de reversão chamado bump and run, ele comenta que quando a gente tem um rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, a gente tem o movimento do run, né, que seria a parte que o ativo sobe para encontrar o alvo desse movimento de bump and run, que seria aqui na casa do topo anterior à queda, né, onde a gente está aqui na casa dos 10.500 dólares. Incrivelmente o preço ainda não chegou lá nesse mesmo patamar, mas, meu irmão, chegou nos 10 mil dólares ali, então para o Bitcoin 500 dólares para baixo, 500 dólares para cima, é muito próximo, né?
Mas o que a gente continua vendo aqui nos dias de hoje, né, que a gente está acompanhando aqui, é que a gente está fazendo essa formação aqui de lateralização em formato de triângulo ascendente, né, quando a gente tem um topo horizontal aqui marcando claramente o nosso ponto de resistência, e quando a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, né, marcando claramente os nossos pontos aqui de suporte, né? Então a gente está bem num ponto de suporte aqui bem interessante. A gente encontrou suporte aí no dia de ontem, fechando o candle, né, acima do ponto de suporte aqui que a gente tem na casa dos 9.032 dólares aqui. A gente tem um ponto de suporte bem grande, ou seja, os 9.000 dólares aí está agindo como suporte, e a gente vem criando fundos mais altos do que os fundos anteriores. A gente está vendo criar fundos mais altos do que fundos anteriores. Se eu for pegar aqui, a gente tem vários pontos aqui que a gente fez fundos mais altos do que os fundos anteriores. Então é bem interessante aí a gente estar de olho nesses patamares e entender que o preço demanda de tempo para poder maturar e seguir a sua trajetória, né? E esse padrão aqui de triângulo ascendente, ele tende, né, ele tem uma probabilidade maior de se romper para cima, apesar de tudo isso que está acontecendo, né? Então vamos ver como é que vai ser aqui esse movimento, que ele vai definir, pelo menos aqui no curto prazo, como é que o preço vai se comportar. Então, eu diria que mais uma vez a gente está em um dos patamares mais importantes e cruciais aí para a tendência do Bitcoin. Por quê? Porque a gente está acima de todos os nossos fractais. A gente acabou de ter um Golden Cross, nosso fractal de 50 períodos cruzou o de 200 para cima. E a gente ainda está dentro desse triângulo ascendente. Então, são várias confluências bullish. Eu comentei na live que eu fiz com o Emanuel, e eu já tinha comentado aqui também no canal, sobre uma outra divergência bullish que a gente tem aqui também no RSI, né? O nosso RSI está aqui na casa aqui, quando a gente chegou na casa dos 10.500 dólares aqui, antes do dump, a gente teve um RSI topando aqui na casa dos 75 pontos. Ou seja, ele chegou, superou ali a parte do sobrevendido, do sobrecomprado, né, quando ele está mais comprado do que o que deveria, segundo o RSI, e aí ele já foi dampado na sequência até buscar suporte na região de sobrevendido, né, quando ele está mais vendido do que o que deveria. E aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre essa divergência que a gente teve topos mais altos no RSI. Ó. Claramente a gente tem um topo mais alto aqui do que o topo anterior. Então esse ponto aqui, que a gente chegou na casa dos 10.000 dólares aqui, ele marcou nos 81 pontos, né, no RSI. Lembrando que aqui é um gráfico diário, então para os movimentos se concretizarem, né, ele demanda de tempo. Se a gente for ver desse topo aqui até esse dia que ele fez esse outro topo no RSI, a gente tem cerca de 85 dias, né, galera? Então, só para você ter ideia, são 85 dias para o RSI formar essa divergência bullish, né? Quando a gente tem um topo mais alto no topo anterior e o preço não fez isso, né? O preço fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Então aqui a gente chegou só na casa dos 10.000 dólares, aqui a gente chegou na casa dos 10.500 dólares. Então isso indica, né, e com toda essa confluência de movimentos aí bullish que a gente vem comentando aí no mercado como um todo, diariamente aqui no canal, a gente sabe que eu acredito que a gente ainda vai superar esse topo aqui anterior para poder a gente ver como é que vai ser, né? Então, uma forma de se medir um rompimento desse triângulo ascendente seria a gente pegar a altura do triângulo ascendente aqui até a sua base e utilizar como nova pernada, né? Então a gente pegaria aqui do ponto que ele achou o último suporte e isso poderia estar trazendo aqui exatamente para testar a nossa linha de tendência de baixa que vem com confluência aí, pegando esse topinho aqui de final de 2017,
o topo que a gente teve também em 2019, e aí isso poderia estar trazendo aqui o Bitcoin para casa dos 11 mil dólares aí, fazer esse último teste importantíssimo que ele tem para poder saber se a gente vai estar quebrando essa estrutura de baixa de 3 anos aí que a gente vem lateralizando aí, né, o Bitcoin desde 2017 aqui. A gente lateraliza, ou seja, anda de lado ou caindo pelos últimos 889 dias, né, galera? Então vamos ficar de olho aí. Tá bem interessante o mercado, a gente está num momento bem peculiar, os fractais continuam bem bullish aí, tendo em vista que inclusive os fractais de longo prazo estão todos apontando para cima, né? Só alguns de médio prazo aqui que não estão apontando completamente para cima ainda, mas é natural que os fractais com o tempo se alinhem, né? Então é por isso que a gente tem que estar de olho aí nesses patamares e entender aí como é que se comporta, né? A gente vindo aqui para o Ethereum e analisando aqui também como é que ele está se comportando. Ontem o Ethereum fez um movimento lindo que a gente pode considerar como penetrante, né? Quando a gente tem um candle que, além de tudo, ele superou o nosso fractal de 21 períodos, que estava nos 203 dólares novamente. Agora estamos negociando acima desse patamar durante a nossa análise aqui. Logicamente você pode estar assistindo aí e ter já acontecido qualquer outra coisa, mas esse candle de ontem aqui a gente considera ele como um penetrante, ou seja, a gente teve esse mini dump aqui, que a galera chama de dump, e começa a se assustar aqui quando o Bitcoin em 2 dias, aliás o Ethereum, né? Em 2 dias na mínima que ele cai 10%, a galera, um pouco mais de 10% até, então a galera, meu Deus, cai agora, meu irmão, não aguento mais essa volatilidade, eu acho que eu vou tacar a cabeça na parede, tá ligado? Os caras ficam loucos, velho. Só que, meu irmão, isso é um movimento normal do mercado. O mercado, ele expande e relaxa, expande e relaxa. Tanto para cair quanto para subir. Ele expande e relaxa, o movimento é assim. Então você tem que entender que a gente está aqui num movimento bem interessante do Ethereum. Ele fez esse penetrante que indicaria que se hoje, principalmente hoje, aí, a gente conseguir fechar acima da abertura desse candle aqui, ou seja, nesse patamar que a gente tem aqui nos 209 dólares, seria bem interessante, né? Porque a gente poderia estar confirmando esse penetrante de ontem e tentar, mais uma vez, tá rompendo aqui os topos anteriores, né? Que exatamente está na casa dos 226 dólares aqui no Ethereum, o que indicaria, né, que a gente poderia estar indo buscar o topo aqui anterior da consolidação aqui na casa dos 252 dólares, o que de lá até lá, né, já seria aí uma up, né, de 20% aí, 21% aí no preço do Ethereum. Lembrando que o nosso alvo mesmo continua aqui nos 290 dólares, na casa dos 38% de alta ainda, para poder a gente chegar lá, né? Então é bem interessante aí. Se a gente vê esse movimento se completar, eu vou ficar muito feliz, porque aqui no Ethereum a gente também tem um movimento similar do Bitcoin, chamado lá de Bumper Run, que eu comentei hoje com vocês, e o alvo desse Bumper Run está no topo aqui desse início do movimento anterior, o que poderia trazer aqui o Ethereum exatamente a testar esses patamares desse fractal de 1.200 períodos, né? E também tem a confluência da gente ter o alvo, né, do nosso fractal 610, que é o maior fractal que está aqui abaixo, dando suporte. O alvo dele seria o 1.200, né? Então a gente tem que ver aí como é que vai se comportar. Eu continuo bastante bullish aí, como vocês sabem, no mercado de criptomoedas como um todo. E seguimos, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like e também aí a sua opinião aí, que é muito importante aí para poder a gente crescer aqui saudavelmente, beleza? Tamo junto, o mundo é de quem investe aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Sabadão, um abraço e valeu.